Boa tarde, pessoal. Esse é o primeiro programa da gente falando sobre futebol, política, e não poderia ser a pessoa mais bem escolhida, né? Que não o Juca Kfouri. Nós somos do MTST, né? Do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e a gente é do setor de arte e cultura. Sim, sejam muito bem-vindos todos e todas que estão acompanhando a gente aqui. Como o Otto disse, é uma atividade do setor de arte e cultura do MTST, e é um prazer realmente difícil de narrar ter nesse primeiro momento a presença do Juca, né? Então, a gente está falando assim, Juca, em primeira pessoa, com o primeiro nome, como se fôssemos íntimos, né? No nosso caso, a gente acompanha o seu trabalho há muito tempo, mas você não nos conhece, então nos perdoe essa falsa intimidade, né? O Hélio, Mas a gente. já te interrompo de cara, porque eu posso não conhecer o Otto, posso não conhecer o Hélio, mas conheço e tenho profunda admiração pelo trabalho de vocês. Portanto, eu sou de carne e osso, que nem vocês. Entre nós não tem cerimônia, porque estamos todos no mesmo barco. Que maravilha, que maravilha. A gente fica muito feliz de ouvir isso, Juca. Então, acho que a gente pode começar com as nossas primeiras questões. A nossa ideia é aqui conversar um pouco com o Juca, tentando destacar três aspectos fundamentais, né? Tentando conversar um pouco sobre como que, e aí eu já indico a questão, né, Juca, para você. Para quem te conhece, te acompanha de longo tempo, sabe que você construiu sua vida nessa relação entre política e futebol, política e esporte, de uma forma geral, o tempo todo. Mas antes de chegar nesse momento, eu queria te ouvir um pouco o seguinte: de onde veio esse seu interesse por essas duas coisas? Na sua casa, além de programas dominicais, vocês assistiam? O que que fez de fato com que você organizasse a sua vida ali no início, adolescência, tentando relacionar essas duas coisas, embora talvez isso não fosse tão consciente para uma criança, mas tentar ouvir um pouco de você sobre isso, como que essas duas coisas, futebol e política, se entrelaçaram ali no início da sua vida. O Hélio, deixa eu lhe dizer. Primeiro, o futebol está na minha vida como herança paterna. Meu pai era um democrata e corintiano. E eu digo sempre que as únicas duas heranças que ele deixou para mim foram as heranças do corintianismo e da busca permanente por ser correto, por ser justo. E eu, de alguma maneira, tento usufruir dessas heranças desde que me dou por gente. A primeira lembrança clara que eu tenho na minha vida é da final do Campeonato Paulista de 54, quarto centenário da cidade de São Paulo, que eu vi na televisão, na única casa do bairro do Itaim Bibi, onde nós morávamos, que era uma chácara de terra, sem asfalto, e uma casa tinha um televisor. E nós vimos esse jogo lá. Eu estava para completar 5 anos de idade. Esse jogo foi em fevereiro de 55, embora o campeonato fosse relativo a 54. E eu, em março, fiz 5 anos. Me lembro perfeitamente de imagens desse jogo, do gol do Corinthians, do gol do Palmeiras, meu pai reclamando que o jogador do Palmeiras tinha empurrado o goleiro do Corinthians, o Gilmar, e de lá saímos desta casa para o Parque do Ibirapuera, que tinha sido inaugurado no ano anterior, exatamente para os festejos do quarto centenário de São Paulo, e fomos comemorar o título do Corinthians. Essa é a minha primeira lembrança clara na vida. Então, você há de imaginar o quanto o futebol está impregnado, e o Corinthians impregnado na minha vida.
Muito bem. A minha vida seguiu. Quando eu tinha 14 anos, houve o golpe, que depois, João Goulart. Eu, nessa fase, ainda estava mais preocupado com o fato de o Corinthians, há 10 anos, não ser campeão, e menos preocupado com política. Mas me lembro perfeitamente do meu pai e da minha mãe ouvindo o discurso do ditador Marechal Castelo Branco no dia que tomou posse. E até a minha mãe dizendo para o meu pai: puxa, Carlos, é o discurso de um democrata, está prometendo eleições no ano que vem. E o meu pai dizer: Luísa, isso aí vai levar no mínimo 20 anos. E ele acertou na mosca, né? Impressionante. Bom, eu fiquei meio assim, achei aquilo lá esquisito. Percebi que havia uma preocupação de pai e mãe, mas não dei muita bola. A partir daí começa a minha politização. Eu estudava em colégio estadual, ministro Costa Manso. O diretor da escola era um homem, eu diria, de centro-esquerda, professor Atos. Professor Atos estimulou que nós fizéssemos um grêmio na escola, imagina, o diretor da escola estimulou. Fizemos o Grêmio. Eu fui o primeiro diretor de esportes do Grêmio, tá? Então você vê que aí já tem uma veia, né? E organizamos um jornal do Grêmio, que era um jornal, evidentemente, todinho feito à mão e posto nos quadros da escola, né? Com brincadeiras, com nome de filme que se adequava a uma pessoa ou outra, enfim. Mas comecei a achar graça também dessa coisa de fazer jornal. Uhum. Aí começa a minha politização e, para encurtar a história, aos 17 anos, como eu tinha 2 primos bem mais velhos, que depois eu vinha saber, eram de grupos clandestinos, uma prima da LN e outro primo da VPR. Desculpa te interromper, Juca, mas essas pessoas são o professor João Carlos Quartim de Moraes, a professora Maria Lígia Quartim de Moraes? Exatamente. João Carlos Kifuri Quartim de Moraes. A Maria Lígia não tem o Kifuri. Claro. O João tem o Kifuri. E, nessa altura, eu trabalhava como secretário de uma escola de arte e música. E o João passava por mim e brincava. Menos violão, mais revolução. E aquilo ficava na minha cabeça. E, em seguida, por circunstâncias, inclusive trágicas, o marido da Maria Lígia, o Norberto Neri, foi preso, foi solto 10 dias depois e fugiu. Foi embora do Brasil. E eu conheci o velho Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, que era o braço direito de Carlos Marighella na LN. E tirei carteira de motorista. E comecei, já antes mesmo de tirar a carteira de motorista, ainda com 17 anos, a ajudar a fazer documentação para tirar gente do Brasil. Gente da LN que tivesse caído. Nessa altura, você já era o Bira. Nessa altura, eu já era o Bira. Já era o Bira, que foi o nome de guerra que eu me dei em homenagem a um jogador de basquete do Corinthians, o Biratã. O Bira, um pivô extraordinário, foi campeão do mundo pela seleção brasileira. E comecei a fazer essa documentação e, a partir do momento em que tirei carteira de motorista, a tirar gente do Brasil, a levar para a fronteira. Nós pusemos um navio. Inclusive um publicitário que era muito conhecido em São Paulo, Carlos Knapp, que era assim, uma espécie de Washington Oliveto da época. Tinha sido motorista do Marighella. Corintiano igual o Washington Oliveto ou não?
Não, o Knapp não gostava, não ligava para futebol. Futebol. Não liga para futebol. Está vivo, felizmente, está vivo e forte. Mas o Knapp, imagine você, ele era das poucas pessoas que tinha uma Mercedes-Benz em São Paulo. E o Marighella andava com ele dentro da Mercedes. Por quê? Porque era o último carro do mundo que alguém poderia imaginar que encontraria o Carlos Marighella. E aí eu começo a militar na LN até a morte do Joaquim Câmara Ferreira, sob tortura. Imaginem vocês, no sítio que era de um ex-presidente do Corinthians, Vadielu, que era um deputado estadual da Arena, cujo discurso, secundado por uma parte de José Maria Marim, que também era deputado à época, levou Vladimir Herzog à prisão, tortura e morte no DOI-CODE. O Vlado era o diretor de jornalismo da TV Cultura e eles reproduziam o apelido da TV Cultura como se fosse TV Vietcultura, numa alusão ao Vietnã. Diziam que ali estava tomado pelos comunistas. O velho Toledo é morto, eu perco os meus contatos com a LN, eu devo a minha vida a ele, porque ele havia me pedido para me alistar como voluntário ao CPOR para aprender a ser guerrilheiro, para ir para a arma de infantaria, nunca me esqueço. Ele dizia infantaria, cavalaria não, porque cavalaria é arma de burguês. Aprender no ninho mesmo. Exatamente. E aconteceu aí, eu já com 20 anos, voluntário ao CPOR, porque eu havia sido dispensado do Exército por excesso de contingente. E quando eu contei para ele que eu tinha sido dispensado, ele falou, não, vai lá e se alista como voluntário. E eu fui. Eu sou a única pessoa que eu conheço que se voluntariou para servir o Exército Brasileiro naquela época. Aí eu fazia a faculdade de Ciências Sociais na USP, comecei a trabalhar na Editora Abril, mas antes disso eu tive que pedir permissão a ele que me dispensasse do compromisso que eu tinha de ir para o CPOR. E ele não apenas aqueceu, como estimulou. E eu tenho clareza absoluta que ele olhou para mim e pensou, eu não vou ser responsável por mais uma morte. Nós já perdemos, eu tenho que continuar essa luta, porque não tem como recuar, mas eu não vou levar mais gente junto comigo. Só um instantinho, Gil. A escolha das ciências sociais já é em função de todo esse militarismo? Então, a escolha das ciências sociais é porque eu pretendia fazer carreira universitária, obviamente estava ligada à minha militância política, e tinha uma cereja do bolo. Ó. Eu queria fazer uma tese de doutorado para mostrar o futebol como fator de mobilização social e não como fator de alienação, como a nossa inteligência e, particularmente, a nossa esquerda tratava o futebol. O futebol é o ópio do povo. Né? Vamos torcer contra a seleção brasileira, porque cada gol do Brasil atrasa a Revolução Brasileira. E aquilo me indignava, porque eu achava que a gente estava permitindo que a ditadura tomasse até aquilo que a gente tinha de mais íntimo. Eu dizia, a ditadura não vai me impedir de me emocionar com o hino do Brasil, de vibrar com o gol da seleção brasileira, porque a ditadura não pode penetrar tanto, até no meu íntimo. Né? Já bastava todos os temores que a ditadura incutia na gente. Se eu fosse permitir que até os meus sentimentos mais primários ela, de alguma maneira, condicionasse, eu achava que nós estávamos tudo errados. Bom, então eu faço todo o meu tempo de faculdade trabalhando no Departamento de Documentação e Pesquisa da Editora Abril para atender a revista Placar, que nasceu em 70 exatamente por causa da Copa do México, na qual o Brasil é tricampeão mundial.
E quando eu termino a faculdade e começo a fazer pós-graduação em política com o professor Vefor, recentemente falecido, um dos fundadores do PT, depois ministro da Cultura no governo Fernando Henrique, eu sou convidado a assumir a chefia de reportagem da Placar. E aí era incompatível continuar a faculdade e trabalhar na revista Placar. E eu tive que optar, tive que escolher, e foi aí que eu percebi que eu estava inoculado pelo vício, pelo vírus do jornalismo. E aí, como eu sempre brinco, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, o Brasil perdeu um sociólogo mequetrefe e ganhou um jornalista mequetrefe. E assim eu segui a minha carreira, estou desde 70 nessa carreira de jornalista, apaixonado pelo que eu faço, mas sempre tendo clareza, como você disse, que futebol e política são duas atividades indissociáveis que se misturam permanentemente. O Otto vai ter uma questão que eu queria muito te ouvir sobre ela, mas antes do Otto fazer a questão sobre a Dona Nadir, eu queria aqui mostrar para quem está nos seguindo o último livro do Juca, que é onde ele conta um pouco dessas histórias que ele narrou rapidamente aqui para a gente. O livro chama Confesso que Perdi, foi publicado em 2017. Algumas dessas histórias que o Juca contou para a gente aqui rapidamente constam nesse livro. Eu queria também deixar como testemunho aqui o primeiro livro de futebol que eu li na minha vida foi um livro chamado A Emoção Corinthians. Não sei se vocês conhecem, mas também escrito pelo Juca. É um livro do começo da década de 80, depois se você puder dizer qual é o ano em particular, o ano específico, Juca, mas eu sou de 81. O livro é no começo da década de 80, se não me engano, porque o Juca narra alguns fatos daquela passagem, mas eu fui ler o livro em dezembro de 1990, quando o Corinthians ganha o primeiro campeonato brasileiro da sua história, né? E aí eu cresci na Cidade de Franca, e na Cidade de Franca, na biblioteca municipal, tinha o livro do Juca Kfouri, eu peguei o livro e li. Mas eu queria passar para o Otto, porque o Otto tem uma pergunta que ele quer fazer para você, que eu também quero muito ouvir, que é a pergunta da Dona Nadir, né, Otto? Isso. Deixa eu só matar uma curiosidade, Juca. Alguém já defendeu a sua tese? Olha, Otto, exatamente assim eu te diria que não. Mas, passando pela franja dessa questão do futebol como fator de mobilização, sim, já há muitos trabalhos universitários que tiraram o futebol, né, da cerca que ele era colocado como uma coisa menor, porque é curioso você observar o seguinte: era uma tradição da nossa inteligência que, graças a pararam de fazer isso, de tratar dois dos fenômenos culturais mais arraigados na cultura brasileira, futebol e carnaval, como fatores alienantes. É você não entender as coisas que dizem fundo na alma do brasileiro, né? Quer dizer, eu digo sempre isso. Você pode até não gostar de futebol. Tudo bem, eu entendo. Você pode não gostar de carnaval. Eu não sou exatamente um carnavalesco. Prefiro que você não me convide para ir para o desfile, porque acho todos muito parecidos. Mas é um defeito meu, é uma deficiência minha. Quanto mais coisa você for capaz de curtir na sua vida, melhor para você. Não é isso? Exatamente. Né? Então, o entendimento desses dois fenômenos passa necessariamente por quem queira entender o Brasil, por quem queira entender o povo brasileiro. Para mim, isso é muito claro. Muito claro. Né? Mas, respondendo ao Hélio, esse livrinho, A Emoção Corinthians, ele é, de fato, do final de 82, final de 83, e te conta uma história desse livro, Hélio, que é muito curiosa.
Eu lancei esse livro numa sexta-feira, numa livraria no Bexiga, cujo dono era o Flávio Gicovati, que era, ao mesmo tempo, naquela época, o psicólogo da democracia corintiana. Ele atendia o time do Corinthians. Sócrates, Casagrande, Vladimir, blá, blá. Muito bem. No domingo, o Corinthians decidiria o campeonato com o São Paulo. Estamos lá na livraria, assinando, fazendo autógrafos, dedicatórias no lançamento. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, já pequenininhos, mas na livraria. Ali por 10h30 da noite, entro na livraria. Sócrates, Vladimir, Casagrande, Eduardo, se não me engano, Zenon. E eu estranhei. Fiquei muito feliz com a presença deles. Autografei o livro para eles, dediquei. E estou vendo que eles não vão embora. 11 horas, 11h15, 11h30, e eles estão lá, na porta da livraria, conversando. De repente, o doutor Sócrates chega para mim e fala baixinho: você vai para onde daqui? Eu falei: Magro, eu vou jantar aqui numa pizzaria, mas vou com a minha família. Nós vamos junto. Eu falei: ótimo, ótimo. Acaba, sei lá, 11h30, fomos todos para a pizzaria ali no Bexiga. Nunca me esqueço. Uma mesa grande, meu pai sentado na minha frente. De repente, eu vejo meu pai levantar. Não tinha nem servido a pizza ainda. Eu achei que ele ia ao banheiro. Vem, ele dá a volta, abaixa no meu ouvido e diz: filho, perdemos o campeonato. Eu falei: mas por quê, pai? O Sócrates já tomou 4 copos de chopp. Falei: pai, pode até perder o campeonato, mas não vai ser por isso não, tá? Se duvidar, amanhã tem feijoada na casa dele. Tá bom. Bom, o Corinthians ganha o campeonato. Ganha do São Paulo, se não me engano, de 3-1 na final. Chego na redação de placar para fechar aquela edição do Corinthians campeão. A minha secretária me avisa: doutor Carlos já ligou para você 3 vezes. Falei: epa, será que aconteceu alguma coisa? Pego o telefone e ligo para ele. O que houve, pai? Nada, filho, não houve nada. Só te liguei para te dizer o seguinte: é verdade, você já entende mais de futebol do que eu. Meu pai, não se trata de entendimento de futebol, mas de saber quem são esses malucos. Entendeu? Mas foi assim. Essa é a Emoção Corinthians, era uma coleção da civilização brasileira chamada Tudo é História. Quem me encomendou esse livro foi o Caio Graco, que era o dono da civilização brasileira e que foi o homem que deu a ideia de que a cor da campanha das diretas já fosse amarelo. O amarelo que o Dr. Sócrates usava na caneleira nos jogos do Corinthians. Aliás, por falar nele, eu queria que vocês soubessem que na minha mesa de trabalho eu tenho um Dr. Sócrates da democracia corintiana permanentemente. Deixa eu mostrar aí. Eu vim a caráter também. Maravilha, maravilha, linda camiseta. Tem que vir elegante, né? Participar de uma entrevista, a gente tem que vir elegante, bem vestido. Tá certo, tá certo. Juca, a história da dona Nadia é sensacional. Eu queria que você contasse ela para a gente. Então, você sabe que tem uma confusão, né, que até hoje fazem, né? A pessoa mais importante e de melhor passagem na história do Brasil da família Kfouri se chamava Nadir Kfouri. Ela foi a primeira mulher reitora de uma universidade católica no mundo, não foi no Brasil. Até então, só homens eram reitores de pontifícias universidades católicas. Em regra, padres. Em alguns lugares, não padres, mas mulher, nunca. Dom Paulo Evaristo Arns conseguiu autorização
Papa Paulo VI para que minha tia Nadir assumisse a reitoria da PUC. Ela foi nomeada por ele e cumpriu 3 anos de mandato e foi eleita por professores, alunos e funcionários da PUC para o triênio seguinte. Ela tem um gesto que foi inclusive fotografado, existe a fotografia. Houve em 75 um congresso da UNE no Tuca, congresso evidentemente não permitido pela ditadura. Não havia lugar para fazer o congresso. E ela abriu o teatro da PUC para que os estudantes da UNE fizessem o congresso. E este congresso, Tuca, foram invadidos pela polícia do coronel Erasmo Dias, que era um fascistão. E nesta invasão, 4 alunas sofreram ferimentos, queimaduras de bomba nas pernas. Muito bem. Minha tia Nadir é chamada para a PUC, porque isso aconteceu de noite. E ela vai. Quando ela está chegando na PUC, está chegando também no seu carrão com seguranças, o secretário da segurança, Coronel Erasmo Dias, e vem em direção a ela, diz: boa noite, dona reitora, doutora reitora, se meu pai assistiu, e conta. E estende a mão para ela. Ela vira-se para ele e diz: eu não dou a mão a assassinos. Na PUC só se entra por vestibular. E vai tratar de atender as alunas que haviam sido feridas pelas bombas da polícia do seu coronel Erasmo Dias. Esta mulher era de uma grandeza inominável. Muito bem. Isso se dá em 75. Eu, no ano 2000, fui convidado para fazer um programa na Rádio CBN, CBN Esporte Clube. Tá? No primeiro dia, fiz o programa, fui morar para casa. Quando cheguei para o segundo dia, o técnico do estúdio da CBN me disse: ô Juca, tem um recado aqui de uma ouvinte da Rádio CBN muito brava com você. Eu falei: deixa eu ver. Aí tinha um recado anotado dele: Dona Nadir quer falar com você. E eu ligo para a Dona Nadir. Dona Nadir, eu soube que a senhora está brava comigo. Percebo que estou falando com uma pessoa bem idosa. E ouço ela dizer: meu filho, deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu tenho 2 diversões na vida. Eu estou entrevada numa cama há 3 anos. Eu tenho 2 diversões na vida. Quando a minha neta vem me visitar e ouvir a CBN da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Agora, eu sou uma pessoa doente. Eu tenho que tomar remédio. E para isso eu preciso saber as horas. Rádio, meu filho, é prestação de serviço. E você não falou as horas. Eu falei: dona Nadir, a senhora tem toda a razão, eu não falei as horas. A senhora pode ficar sossegada que eu vou passar a falar. E aí, no primeiro intervalo dessa segunda noite, devia ser ali por volta de 8h15 para chamar comercial, eu falei: dona Nadir, são 8h15 da noite, não esqueça a hora do seu remédio. E entraram os comerciais. O técnico no estúdio olhou para mim com os olhos arregalados desse tamanho. E eu falei: epa, isso aí chamou atenção. Antes das 8h30, que tem o plantão CBN, a cada meia hora, não sei o quê, eu: dona Nadir, 8h29, é a hora do seu remédio. E fiz isso mais 2 vezes aquela noite. No dia seguinte, tinha um recado: dona Nadir ligou para te agradecer. E eu comecei a fazer isso. E isso virou uma marca do programa. A dona Nadir. E todo mundo queria saber quem era a dona Nadir. Evidentemente, quem me conhecia jurava que era a minha tia, mas não tinha nada a ver. Muito bem. A minha tia era bastante surda. Usava aparelho de audição.
morava sozinha. Ela morreu com 97 anos. Morou sozinha até os 97 anos. Deixou o apartamento dela, que era a única propriedade dela, para a cozinheira e o filho da cozinheira que moravam com ela. Tá? Minha tia Nadir, que com frequência aos domingos almoçava na casa dos meus pais, chega na casa dos meus pais e diz: ô, meu Juca, que história é essa de me mandar tomar remédio? Eu falei: você não. Por que você está perguntando? Eu falei: porque eu passei no ponto de táxi lá da minha rua e todo mundo berraram, 2 ou 3 berraram em mim: ô, dona Nadir, não esquece seu remédio. E eu me aproximei deles e falei: que história é essa? Aí eles me contaram que você tem um programa de rádio. Meu filho, eu não ouço rádio por razões óbvias. Que história é essa? Eu não tomo remédio, eu sou uma pessoa muito saudável. E eu não tive coragem de dizer para ela que não era ela. Eu falei: ah, Dia, a gente chamava ela de Dia. Ah, Dia, é uma homenagem que eu faço para você. Tudo bem. E ficou assim. Mas não era para ela, de fato. Que maravilha. Que história deliciosa, de fato. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que você já falou um pouco no começo, mas eu queria te ouvir mais um pouco sobre isso. Tenho certeza que você já falou e sempre fala quando você dá entrevista sobre esse tema, que é a democracia corintiana, né? Mas a gente não pode se furtar de falar disso, ainda mais numa conversa com um movimento trabalhador sem teto, né? Eu queria pensar 2 coisas, mas uma primeira que eu queria te ouvir era o seguinte: aquela experiência, né, do começo da década de 80, capitaneada ali pelas pessoas que a gente sabe, é um tipo de experiência que foi um raio que aconteceu por causa de uma conjunção de coisas que é impossível planejar, ou é algo que é possível ainda a gente retirar algum tipo de inspiração para pensar o modelo de futebol hoje a partir daquele tipo de expectativa ou de vontade política que as pessoas que capitaneavam a democracia corintiana tinham? Como é que você enxerga isso? Inspiração, sem dúvida, né? Porque, sem querer forçar a barra, e sem dizer que uma coisa tem a ver com a outra, mas apenas para tratar da questão da inspiração, o que nós assistimos no ano passado entre os jogadores da NBA do basquete americano, ao adotarem para si o movimento do Vidas Negras Importam, de alguma maneira lembra aquele movimento da democracia corintiana. Por quê? Os jogadores da NBA estavam todos confinados numa bolha, né, na Disney, para fazer as finais do Campeonato Americano de Basquete e impuseram uma condição para jogar. Nós só jogaremos se pudermos nos manifestar solidários com o Vidas Negras Importam, né? E é sabido que o movimento deles teve alguma influência na eleição ou na derrota do maluco, né, do Donald Trump. A democracia corintiana, de fato, ela é uma conjunção de situações que a história, com mais frequência do que a gente imagina, registra. De repente, num lugar que as coisas estavam todas dando errado, e o Corinthians estava, na verdade, né, disputando uma espécie de Série B do Campeonato Brasileiro, que era a Taça de Prata, né, quando existia uma Taça de Ouro, que surge para dirigir o futebol do Corinthians um sociólogo, né, que não entendia nada do assunto, era apenas filho de um diretor importante do Corinthians, do seu Orlando Monteiro Alves, e esse rapaz diz para o time: eu não sei como fazer, mas eu sei que do jeito que está sendo feito está tudo errado, porque o resultado está muito ruim. Vamos fazer junto, de um outro jeito?
E uma reunião que era para levar 15 minutos de apresentação do novo diretor de futebol acabou levando quase um dia inteiro. Por quê? Porque você tinha naquele grupo figuras muito originais, muito raras no mundo do futebol. Você tinha um médico, Dr. Sócrates, ávido por cultura, leitor voraz. Você tinha um negro simpaticíssimo, com uma capacidade de mobilização e de sedução impressionante, chamado Vladimir. Um moleque revoltado, chamado Walter Casagrande Júnior. E alguns caras mais velhos, mais padrão, como o Edu, que aspiravam um mundo diferente dentro de um clube de futebol. E assim nasceu a ideia de que tudo seria resolvido coletivamente. Né? O nome Democracia Corintiana, tudo isso veio depois. O que veio antes, que era mais importante, é que eles resolviam quem seria o técnico, mas não é que eles resolviam só os assuntos, digamos, muito importantes. Eles resolviam se o ônibus, voltando de noite, quarta-feira, depois do jogo em Araraquara contra a Ferroviária, ia parar no restaurante à beira da estrada para o time jantar, ou se todo mundo ia direto para o Parque São Jorge, cada um pegar seu carro e ir para casa jantar. O Sócrates contava isso. Eu sempre perdi essa votação, porque eu sempre votava para a gente ir direto para o clube para ir para casa, e o time preferia parar no restaurante, até porque era o clube que pagava o jantar. E jogador de futebol é pão duro para cacete. Bom, então o time resolvia as coisas. E aí o que é mais importante, que é uma coisa que as pessoas são em regra, as pessoas mais conservadoras ou mais reacionárias não conseguem entender. O Sócrates também falava muito disso, né? Ele dizia, sabe por que a gente, até com um time pior do que do Palmeiras e do São Paulo, a gente ganha deles? Porque eles, quando vão jogar com a gente, eles olham para o jogo domingo de tarde como o último momento antes deles serem livres. Porque eles concentram na quarta-feira, passam quarta, quinta, sexta, sábado, acordam no domingo, concentrados para o jogo. Aí eles olham para o jogo e falam, quando acabar o jogo, estamos livres. Podemos ir para casa, podemos ir para a farra, podemos ir ao diabo. Né? Conosco é o inverso. A gente está em casa, a gente está na noite, a gente está vivendo a vida da gente. No domingo de manhã, a gente se reúne para almoçar juntos no hotel e vamos fazer aquilo que nós gostamos, jogar futebol. Que virou profissão, porque a gente gostava de fazer aquilo. E a gente continua a gostar de fazer aquilo. Então, era uma maneira absolutamente diferente de olhar para o jogo e para o espetáculo que iam dar, e para se divertir. Né? E o Corinthians é bicampeão paulista nessa fase, com um time, se não inferior ao do Palmeiras, que era taco-a-taco, inferior ao do São Paulo, que era uma verdadeira seleção. Os que não eram da seleção brasileira eram da seleção uruguaia, o Dario Pereira. Enfim, essa é essa experiência da democracia corintiana, que é, como eu disse, de alguma maneira, o movimento, né, Bom Senso Futebol Clube reproduziu, mas não foi adiante, e são processos que ainda não atingiram a maturidade no Brasil, mas que certamente apontam para o que deva ser o futuro da vida do esportista, como de qualquer cidadão, né? Se organizar e lutar pelos seus direitos. Por que você acha que o bom senso não foi para frente, Juca? Então, Otto, não foi para frente e vou lhe dizer por quê. Houve aquele entusiasmo, né? No bojo da movimentação, né, de 2013, mas quando ganhou corpo e os clubes perceberam, e a CBF, que aquilo podia mudar a realidade do futebol brasileiro, eles simplesmente cortaram as cabeças, né?
Lembre-se que quem liderava aquilo era o Paulo André. Venderam o Paulo André para a China, a contragosto. E ele foi. Né? Alguém poderá dizer, não sem razão, que Exílio Dourado foi ganhar um dinheirão na China. Tá bem, mas ele não queria ir. Quando ele voltou, 2 anos depois, voltou para o Cruzeiro, o técnico do Cruzeiro disse a ele, olha, o presidente já me disse, eu quero escalá-lo como titular, mas você só joga se ficar quieto. Porque se você falar, a CBF vai prejudicar o Cruzeiro. Eu me lembro de uma conversa com o Paulo, dele dizer, ô Juca, eu tenho mais 1 ano e meio de carreira, eu vou aproveitar até o fim. E aí, Otto, tem a questão que mais me angustia nisso tudo, né? Por, enfim, pensar como eu penso, que é a de não exigir heroísmo com o pescoço alheio. Cada um de nós sabe até onde pode ir e quais são as nossas circunstâncias. Eu não exijo nem sequer que as pessoas façam o que eu faço, porque eu não sei qual é o limite das pessoas. Eu sei o que eu estou disposto a fazer, eu sei o que eu estou disposto a pagar por fazer o que eu faço. Mas não vou exigir de você. É claro, estou falando com você, com o Hélio, estou falando com militantes de movimento que fazem muito mais do que eu, que botam muito mais o pescoço na guilhotina, se for o caso, mas por escolha, né? Não apontam o dedo para quem não faz, como se dissesse, seu covarde. Não, tenta convencer as pessoas que é importante fazer, né? Mas não fazem por vocês, fazem pela sociedade. E isto não significa ser generoso. Essa que é a questão que também a gente precisa deixar claro. Isso significa procurar ser justo. É tão simples como isso. As pessoas dizem, você é um cara generoso. Sou generoso coisa nenhuma. Eu procuro ser justo. E ali, na democracia corintiana, você tinha 5 ou 6 caras com essa cabeça que fizeram as outras cabeças. É mentira quando se diz, era uma democracia de 3 ou 4. Não. Não era. Porque até aqueles 3 ou 4, com muita frequência, perdiam nas votações feitas dentro do clube. 2 coisas, Juca. A primeira é o seguinte, você falou sobre a centralidade da solidariedade entre os jogadores, que isso é muito importante, né? A gente costuma dizer na militância, no MTST, que jogador de futebol são todos sem teto, né? Porque existe um lugar comum que pensa assim, bom, sem teto é quem vive na rua, né? E não é verdade. Sem teto é quem mora de favor na casa de parente, sem teto é quem gasta mais do que deveria com habitação, que tem que fazer aquela escolha dramática, trágica, que é comer ou morar ou pagar o aluguel, né? Quem mora em habitação precária, quem mora em casas com muita gente, né, mais pessoas do que cômodos. Quando a gente ouve a maioria dos discursos dos jogadores de futebol, especialmente aqueles que se dão bem depois de um certo tempo, que começam a dar entrevistas para mostrar um pouco a sua própria história, eles narram história de sem teto, embora eles não saibam, né? Por que eu estou te dizendo isso? Porque é curioso que no futebol tem também esse ponto de partida, que é um ponto de partida ancorado nas camadas mais populares, que tem um elemento de solidariedade, que a gente também vê nas nossas ocupações, mas essa solidariedade nas ocupações, ela consegue produzir, é claro que a gente não produz o céu na terra nas nossas ocupações, não se trata disso. Mas a gente consegue perceber avanços do ponto de vista de uma consciência política quando a gente olha para as nossas ocupações, a partir fundamentalmente do elemento da solidariedade. E no futebol, embora se trate de pessoas que têm um histórico e uma origem muito parecida com as origens das pessoas que estão nas nossas ocupações, a gente vê muito mais um espírito de competição do que de solidariedade, né? O jogador, depois que ele consegue jogar em um time grande, consegue ter certa visibilidade, é muito mais uma competição, não só de um time contra o outro, mas dentro do próprio time, do que o exercício de uma solidariedade. Você acha que faz sentido esse tipo de relação? E você poderia dizer para a gente
por que você acha que esse elemento da competição entre os jogadores de futebol acaba sendo predominante em relação ao elemento da solidariedade? Sem dúvida, Hélio. Você fez o quadro absolutamente realista. Veja bem, o que acontece com o jogador de futebol? No Brasil, principalmente. Primeiro, apenas 3% dos jogadores ganham salários dignos. A esmagadora maioria é boia fria do futebol. Tá? O que acontece com esses que chegam no topo? Em regra, vem de classes excluídas. Em regra, passam a defender aquilo que acumulam com unhas e dentes. E, infelizmente, passam a reproduzir o discurso dos poderosos. Se eu me fiz, o moleque da esquina que quer me roubar podia se fazer também. Daí eu andar de carro blindado, morar em condomínio blindado e ser a favor da pena de morte. Não me venha tomar aquilo que eu tão duramente conquistei. Conquiste também, como se fosse possível. Reproduz o discurso da meritocracia, que é uma mentira, porque as pessoas não saem do mesmo ponto. Ah, mas eu superei. Muito bem, você é um caso de superação. O que acontece em regra? O cara olha para o próprio umbigo, o cara olha apenas para a sua carreira, que tem 15, 20 anos no máximo, só se preocupa em ganhar o jogo do próximo domingo, em treinar, em se manter no topo da pirâmide, e não olha para o em volta, não olha para o entorno. E aí dá em Felipe Melo, que é, no fundo, uma vítima dessa situação. A gente fica com raiva, mas ele é uma vítima de uma estrutura educacional que não forma cidadãos, né? Que faz a pregação exatamente do egoísmo, da competitividade e não da solidariedade. Infelizmente, essa que é a realidade, né, da maioria dos jogadores de futebol. São voltados para si mesmos. E poucos se interessam pela vida do país. Aí fazem esse discurso da honra de defender a seleção brasileira, de defender as cores do meu país, mas são incapazes de dizer vacine-se. São incapazes de dizer precisa ter comida para todos. Estamos com 19 milhões de pessoas passando fome, 14 milhões e tanto de desempregados. Olhe quantos imóveis estão desocupados no Brasil, com quanta gente na rua. Que custa ao Neymar dizer uma coisa dessa? O Richarlison procura dizer, mas abafam. Abafam. Dr. Sócrates dizia. Agora, aí a gente volta, né, Hélio? Quem era o Dr. Sócrates? Um médico, formado, lido, culto, né? Que teve a oportunidade de ter uma formação cidadã. São poucos os esportistas brasileiros que têm formação cidadã. Então, qual é o nosso papel? É fazer essa pregação. Em geral, né, o futebol é visto, pelo que você acabou de dizer, inclusive, como uma espécie de possibilidade única para quem vem das camadas mais populares de tentar ascender. Porque, evidentemente, a educação aparece como alguma coisa que, bom, da boca para fora, qualquer político defende que é preciso investir na educação, etc., etc., mas a gente nunca vai para a próxima pergunta, que é que tipo de educação para quê, etc. Porque se a gente perguntar em todo o espectro político, da esquerda à direita, todo mundo vai ser favorável à educação, não tem ninguém que diz que é contra. Mas a próxima pergunta é que a gente não faz, né? Que tipo de educação que é? Então as pessoas mais pobres, em geral, acabam encontrando no futebol esse espaço. Você acha que isso é uma das possibilidades da gente responder uma pergunta? Por que as classes médias, por exemplo, como acontece na Europa, não
enxergam no futebol algo, uma prática que você pode se envolver profissionalmente? Porque se você vai num país como Inglaterra, Alemanha, as classes médias vão jogar futebol. Então, Hélio, veja... E no Brasil, acho que... Hélio, voltando ao começo do nosso papo, futebol e carnaval, o que era a figura do sambista até meados do século passado? Era o cara que ninguém queria que casasse com a filha, porque era um malandro, era um boêmio. É uma das formas de ascensão social no Brasil, a música, a arte, como é o futebol. Deus me livre ter uma filha casada com um jogador de futebol. Isso você ouvia até muito pouco tempo atrás. Aí surgiram os Sócrates, o Kaká, uns branquinhos mais bem educados, e isso mudou um pouco, né, esse panorama. Mas você tem razão. Mas por quê? Porque quando você olha para a história do Brasil de 520 anos, e você vê grandes educadores que surgiram nessa pátria, e que são diabolizados, como Paulo Freire, como Darcy Ribeiro, você diz, o que essa elite malsã é capaz de fazer no Brasil? Porque qual é a forma mais fácil de dominação que você tem? É de não educar as pessoas. Porque a pessoa educada faz exigências, quer ver seus direitos respeitados, tem noção das suas obrigações, mas briga pelos seus direitos inalienáveis. E o que faz a elite? Não deixa. O que derruba um governo popular no Brasil, Hélio, sempre foi assim. O que derrubou Getúlio Vargas? Foi o Getúlio Vargas se voltar para a classe trabalhadora. O que derrubou João Goulart? Foi o João Goulart se voltar para as reformas de base. Hélio, você sabe disso melhor do que eu. O Otto sabe também. Estamos falando para o público em geral. Não há nada mais capitalista do que a reforma agrária. A reforma agrária, ela é absolutamente coerente com o esforço do desenvolvimento capitalista. Veja o que faz a agricultura familiar do MST, que é quem, de fato, põe comida no prato do brasileiro, porque o agronegócio exporta, e exporta veneno, exporta comida com agrotóxico. Então, surge um Paulo Freire, é diabolizado, porque dá as ferramentas para as pessoas se transformarem em cidadãs. O que derruba a Dilma? A filha do cozinheiro ou da cozinheira está disputando vaga na faculdade com o filho do patrão. A empregada pegar avião. Os pobres estão no aeroporto. Imagina que horror, o aeroporto parece uma rodoviária. Aqueles caras de bermuda, de camiseta regata, não sabem nem apertar o cinto. Isto é que a Casa Grande não permite. A Casa Grande é capaz de ser aparentemente boazinha com a senzala. Mas se a senzala quer ir para a piscina, não, piscina não. Piscina nem pensar, piscina é só para a Casa Grande. O ex-presidente Lula conta um episódio que eu acho que define na perfeição essa situação. Ele conta que um dia, presidente da República, ele vai jantar, vai almoçar na casa de um milionário, de um empresário desses aí, grandões. E que, assim que chega a casa, esse milionário faz questão de chamar a cozinheira e diz, vem cá, não me lembro o nome dela, venha conhecer o presidente. E diz para o Lula, presidente, fulana é como se fosse a nossa família, está conosco há 28 anos. Muito bem, um prazer e tal, um prazer, é uma honra fazer comida para o senhor. Muito bem, muito obrigado. Então, a moça vai para a cozinha. Quando o Lula vai embora, ele se lembra dela, fala, não, deixa eu ir lá na cozinha despedir. E vai lá à cozinha despedir. Diz que ela dá um abraço nele
e fala baixinho: presidente, o senhor fulano falou que eu sou como fosse da família, é verdade, mas no testamento eu não estou, não. É isso. É isso. Juca, relacionando mais uma vez o futebol com o nosso movimento, todo o plano diretor da cidade, né, toda a política urbana tende a jogar os pobres para a periferia, cada vez mais longe do centro, cada vez mais longe de tudo que é cultura, né, de todas as possibilidades de crescimento. Aconteceu isso nos estádios depois da Copa? Mas sem dúvida nenhuma. O que nós vimos, né? E isso aí, para mim, Otto, foi um erro muito grande, né, dos governos do PT, de aceitar fazer uma Copa do Mundo no Brasil como se o Brasil fosse a Alemanha, ou se o Brasil fosse o Japão ou a Coreia do Sul. O Brasil podia, sim, fazer uma Copa do Mundo, a Copa do Mundo do Brasil no Brasil, não a Copa do Mundo da Alemanha no Brasil. Nós não tínhamos nada que ter feito arenas, 12. O que nós tínhamos, pusemos no chão e fizemos em cima. Maracanã, Mineirão, para um evento de um mês. Para mostrar para o mundo um país que nós não éramos. E não foi à toa que surgiu toda aquela movimentação, não vai ter Copa, o padrão FIFA. Né? Quero educação, padrão FIFA. Quero saúde pública, padrão FIFA. Quero transporte público, padrão FIFA. Quero moradia, padrão FIFA. Né? Para quê? Para que construir Itaquera? Né? Se você tinha o Pacaembu e o Morumbi, para quê? O Otto, os Estados Unidos fizeram a Copa do Mundo em 94 e não construíram um estádio. Os jogos eram em estádios de beisebol e de futebol americano. País mais rico do mundo. Por que nós precisamos fazer o que nós fizemos? O que aconteceu na Zona Leste? Dizer assim, não, vai ser uma maneira de levar progresso para a Zona Leste. Porra, expulsaram quem morava lá para mais longe, porque a especulação imobiliária deu com tudo lá dentro. É óbvio. A mesma coisa com a Olimpíada. O que fizeram com a Vila Autódromo no Rio de Janeiro. Acompanhei isso tudo de perto. E eu dizia, o absurdo um governo popular está sendo cúmplice disso. Aí eu apanhava, né? Eu apanhava, você imagina. Eu apanhava do PT. Né? Porque como é que você, um cara de esquerda, exatamente por isso. Exatamente por ser um cara de esquerda mesmo. E a minha crítica é à esquerda, não é à direita. É isso. Né? Eu acho que foi um grave equívoco, Otto. Um grave equívoco. Gravíssimo. Tanto a Olimpíada como a Copa do Mundo, da maneira como foi feita. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a conjuntura atual, né, Eli? Pandemia, essas coisas. É lógico, um pouquinho da conjuntura atual do Corinthians, que vem com tudo. Né? Então, Otto, o Corinthians vem com tudo, mas com gestão temerária. O Corinthians não poderia fazer o que está fazendo. Né? Essa conta vem mais tarde. Né? Veja o que aconteceu com o Cruzeiro. Né? Veja o que aconteceu com o próprio Corinthians quando veio aquele dinheiro russo sujo, foi campeão brasileiro em 2005 e em 2007 estava na segunda divisão. Né? Então, é bom o corintiano consciente. É claro que eu, como corintiano, estou louco para ver esse time jogar. É claro que eu vou ficar feliz com as vitórias que esse time vai obter. Mas eu estou preocupado com o custo disso adiante. Sobre a situação atual, Otto, vou lhe dizer uma coisa, eu estou com 71 anos de idade, sou avô de 2 netas. Eu já sei perfeitamente que eu não vou ver o Brasil pelo qual o Brasil que eu sonhei quando eu tinha 20 anos. Daí o título desse livro que o Hélio mostrou, confesso que perdi, né? Porque eu sei que não vou ver. Não vou ver. E, ao contrário, né? Vi de 2016 para cá o Brasil regredir 40, 50 anos nos direitos trabalhistas, na política ambiental, na política educacional, na política cultural. Né? O Brasil só regrediu. Quando começou o governo Lula, o primeiro, a revista inglesa The Economist deu um avião decolando, dizendo Brasil vai, né?
E hoje nós estamos vendo o desastre, né? Caem 5 aviões por dia no Brasil, né? Com a pandemia, porque temos um governo genocida, um governo que faz a pregação da destruição, um governo que não está nem aí para as populações desassistidas, um governo que só pensa em ficar no poder, um governo que solapa a democracia brasileira e um governo que hoje está desesperado como cão, como animal acuado, porque sabe que perdeu popularidade, porque sabe que não ganha a próxima eleição e vai tentar de tudo para melar o jogo, né? Não acredito que consiga, mas nós vamos viver tempos turbulentos por causa desses aventureiros milicianos, né, que estão no poder. É gozado, Otto, Hélio, quem nos vê, eu me lembro de 10 anos atrás, 15 anos atrás, você ouvia muito alguns vaticínios de gente que dizia: o PCC vai chegar ao poder. As milícias chegaram antes. As milícias chegaram antes. Né? Agora aí, velho, não vou ensinar o Padre Nosso ao vigário, porque vocês são o melhor exemplo disso. É resistir. Nos resta resistir, mobilizar as pessoas, né? Tentar mostrar às pessoas, inclusive aquelas que se equivocaram em votar no genocida, de dizer: não tenha vergonha, venha conosco, né? Corrija seu erro. Existe, sei lá, 8, 10% de incorrigíveis. A gente sabe, descobrimos isso, que temos aí uma porcentagem no nosso eleitorado com tendências fascistoides, né? Teremos que ganhar deles no voto. Vamos ganhar. E depois teremos que ganhar deles no exemplo, né? E de não repetir erros que foram cometidos, né? E que permitiram que vivêssemos a situação que estamos vivendo. Eu costumo dizer, Otto, que eu sou guiado por algumas frases, nenhuma delas é minha, né? 2 são do Milor Fernandes, né? Jornalismo e oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Quem se curva diante dos poderosos mostra o traseiro para os oprimidos. Outra é do Guimarães Rosa: viver é muito perigoso. Outra é de Dom Paulo Evaristo Armes, o cardeal de São Paulo, o eterno cardeal de São Paulo. Não existem derrotas definitivas para o povo. E a última é na música de Ivan Lins, do compositor Vitor Martins: desesperar jamais, né? Ter certeza de que a luta continua e que nós vamos virar o jogo. Eu acho que depois dessas palavras que você mobiliza, dessas pessoas tão importantes para a gente que você mobiliza, seria até um exagero a gente fazer outra questão e tentar prosseguir na entrevista, porque pode perder esse brilhantismo do que você acabou de dizer agora. Então, eu queria agradecer sua presença. Não sei se o Otto quer fazer mais alguma questão, alguma última observação para a gente liberar o Juca. Ô, Juca, é uma pergunta. Assim, você é o primeiro de uma série de programas, tá? Então, é uma pergunta que como eu te falei que eu era o dono da bola, que eu quero manter no programa, e ele é o craque, você viu, né? É o seguinte: eu queria que você pensasse num lance de uma partida que, se você tivesse o poder de mudar, você alteraria. Bom. Eu pensei que você fosse pensar um lance de uma partida que você quisesse ter participado. Eu ia dizer para você, Otto, e eu falo isso sempre para ele, é muito comum as pessoas perguntarem, né? Se você não fosse você, quem você queria ser? E eu respondo: não, para mim a pergunta não é essa. Eu queria ser, muito mais do que eu sou, eu queria ser o Basílio. Eu queria ter feito o gol da final de 77, que libertou o Corinthians de quase 23 anos sem título, correr para a arquibancada e morrer. Ali, pá, cair duro. Eu queria isso. Agora, se eu pudesse modificar um lance... Sem saber o resultado. Sem saber o que vai acontecer. Sem saber o que vai acontecer. Você muda aquilo, você não sabe o que vai acontecer.
na frente. Eu teria feito o gol de cabeça do Oscar contra o Zoff na Copa do Mundo de 82, que seria o gol do 3-3 e classificava o Brasil, e a seleção chegaria à semifinal da Copa. Muito bem. Juca, eu acho que não tem como a gente agradecer, né, Hélio? Não agradeça, Otto, porque eu já disse no começo e vou repetir. Estamos todos no mesmo barco. Por que vamos agradecer uns aos outros? A não ser dizer que a luta continua. Vamos que nós vamos ganhar.